Pronto para mais um cafezinho? Hoje eu quero falar especificamente de criticar. Vamos lá? No Brasil, assim, o hábito de criticar é basicamente um pecado capital, né? Assim, e muitos dos ambientes que eu passei, eu sempre fui criticado por ser crítico, né? Mas, assim, se você já parou para olhar o que acontece pessoalmente, assim, é que as pessoas elas são muito vaidosas com as suas ideias, né? E elas não aceitam crítica nenhuma. Mas elas não pararam para refletir. Quando você critica uma ideia, você tem interesse numa ideia. Vamos pensar num contexto aqui. A gente está numa mesa, a gente está propondo criar um canal de YouTube, né? E aí alguém solta a ideia de, a gente podia fazer um canal sem edição, porque ele vai ser fácil de se manter, vai ser fácil de produzir vídeo, e a gente acaba podendo encontrar um conteúdo de qualidade, né? E aí, se a pessoa não gostasse da ideia, ela soltaria uma outra ideia. Não, a gente poderia fazer um canal que ele é muito bem editado. Tipo, a pessoa soltou uma ideia contraditória. O que significa? Significa que ela não gostou dessa ideia. Então, essa pessoa que deu a ideia poderia ficar ofendido, não por criticar a ideia dela, mas por um cara que soltou uma ideia totalmente oposta. Ou por um cara que roubar a ideia dele, né? Mas não, ela fica ofendida se os outros perguntarem. Não, mas espera aí, um canal sem edição vai ser um canal que as pessoas não vão engajar. Cara, isso é uma crítica boa. As pessoas não vão engajar com o canal sem edição. E aí a pessoa que deu a ideia fala assim, eu pago esse preço, cara. Eu acho que vale a pena pagar o preço, porque nós não temos budget, canal, dinheiro e tempo para fazer esse canal. Então, assim, no Brasil se leva muita crítica pelo lado pessoal. Estão criticando a ideia, estão me criticando. Mas não, quem critica uma ideia, ele tem interesse na ideia. Mas depende da forma que é feita a crítica, né? Se eu fizer uma crítica que eu estou humilhando a pessoa, não, você é burro ao fazer essa ideia. Cara, isso aí é assédio moral. Se alguém falar isso na sua empresa, tipo, ele não está sendo crítico. Ele tá te assediando e usando a crítica para fazer isso, né? E Então vamos lá, o que eu discuti até agora? Eu apresentei o que é crítica, né? Não apresentei o que é crítica, na verdade, estou falando que eu estou discutindo crítica, né? Mas a crítica, ela é dar argumentos embasados, né? Se eu estou dando argumentos embasados, eu estou fazendo uma crítica a uma ideia. E a crítica é feita às ideias, não é feita às pessoas, né? A crítica, então, assim, tipo, se eu dou uma ideia, a pessoa me dá uma ideia embasada, eu posso discutir baseado naquela ideia. Agora, se é um ponto que eu não posso nem discutir, como tipo, não, um canal sem edição é um canal de gente burra. E, cara, isso é um argumento ad hominem, é uma falácia. O que é um argumento ad hominem? É um argumento que ele não visa responder o argumento, ele visa ofender a pessoa. Então, se eu falo assim, não, o Vitor é burro porque ele fez um canal sem edição, cara, você não está discutindo. É um argumento que não tem nem existe nem discussão. Fala assim, olha, eu não vou discutir nesse ponto. Ou uma outra falácia bem comum, né? Não, um canal sem edição é um canal mal feito. Logo, canais mal feitos são ruins. Cara, isso aí é a famosa falácia do espantalho. O que é a falácia do espantalho? Eu construo um espantalho da ideia e começo a bater no espantalho. E o que é interessante da falácia do espantalho? Muitas vezes a pessoa que está propondo a ideia não percebe que foi feito um espantalho e ela começa a defender o espantalho. E aí, quando ela defende o espantalho, ela já perdeu toda a argumentação. Entendeu? Ela perdeu inclusive a ideia dela, porque a ideia dela virou um espantalho. Então, por exemplo, eu falei assim: vamos fazer um canal sem edição. Eu não falei, vamos fazer um canal mal feito. Existe maneiras de fazer um canal bem feito sem edição? Existem trocentas maneiras, tipo, infinitas maneiras. Mas, se a pessoa já disse que todo canal sem edição é mal feito, o que ela já fez? Ela criou um espantalho. E ela também faz uma outra falácia, que ela pode até defender essa falácia, pela falácia do todo pela parte. Por exemplo, qual que é a falácia do todo pela parte? Existem canais que são mal feitos e não tem edição. Assim como existem canais que são bem feitos tem edição e são mal feitos também. Tipo, observa que existe os dois lados, né? Só que ela pega essa parte e ela joga pro todo. Então, assim, existem canais que são mal feitos porque não tem edição. Logo, todo canal sem edição é mal feito. Tipo, isso é um argumento inválido, porque é um argumento do todo pela parte. Não é porque parte é verdadeiro que o todo vai ser verdadeiro. O todo do conjunto, né? Tem que pensar no conjunto. Então, assim, já apresentei três argumentos, três formas de se argumentar aqui que são totalmente inválidas. Inválidas, assim,
Porque elas não tocam no argumento em si. Elas levam uma suposição sobre o argumento para debater uma coisa que não tá ali sendo debatida, que é o quê? É a ideia de que posso fazer um canal sem edição. Então, quando você tem esse tipo de crítica, esse é o tipo de crítica infundada. É o tipo de crítica que não aceita argumento. Por quê? Porque não tem como argumentar. Você não tem como argumentar como um ad hominem. Você fala assim, não, você tá ofendendo a minha pessoa. E no Brasil, existe a cultura, né, de que toda crítica é ad hominem. Por exemplo, eu estou debatendo a ideia de por que existe um canal sem edição. Ah, não, eu estou ofendendo a pessoa de quem deu a ideia. Não, de maneira nenhuma. Muito pelo contrário. Se isso eu já falei no começo do vídeo, eu vou falar de novo, né? Se eu estou criticando a ideia, não significa que eu não goste da ideia, mas que eu gostei da ideia a ponto de que eu acredito que vale a pena melhorar a ideia. Acho que vale a pena melhorar aquela ideia. Por isso eu estou criticando. Então, críticas, elas sempre são bem-vindas. Então, assim, primeiro que a gente tem que começar a ter na nossa ideia uma cultura de ideias existem, elas são sempre dadas, elas são muitas vezes válidas. A gente tem que dar crédito para as ideias. Existe no Brasil também uma cultura de roubar o crédito da ideia que é muito triste, muito deprimente, assim, tipo, eu já tive ideia roubada, né? É aquele tipo caso do cara, você dá a ideia num lugar, o cara, não, mas isso não é importante. 2 semanas depois, o cara elabora melhor a ideia, né? E aí ele pega e propõe a mesma ideia. Não, porque eu tive uma ideia maravilhosa. Só que ele não vai propor num ambiente que você está. Ele vai propor num ambiente que você não está. E aí depois, quando você é inserido na ideia, ele já propôs antes. Então, assim, se você tem esse tipo de pessoa tóxica no seu ambiente, que você propõe a ideia, ela pega a ideia para si e ela melhora a ideia, porque todo mundo que vê uma ideia segunda mão, ela melhora, ela repropõe a ideia, você tem que ter muito cuidado de não propor diretamente para ela, não dar as ideias para ela, não eu já fui muito bobo na minha vida de fazer isso, de dar as ideias de mão beijada para as pessoas, né? Enquanto eu devia dar em meios comuns, né? De falar assim, não, tipo, em vez de você soltar a ideia no chat, solta no chat pessoal, solta no chat todo. Fala assim, eu tive uma ideia tal. E aí, quando a pessoa remelhorar a ideia, você fala assim, muito obrigado, fulano, por ter melhorado a minha ideia. Entendeu? Porque se ela não te deu o crédito, você tem que roubar o crédito. Só que você tem que ter um argumento não, um indício de que a ideia é sua. Se você não tiver um indício de que a ideia é sua, você perdeu a ideia. Entendeu? Esse é um ponto importante. Você tem que ter rastreio das suas ideias, né? Então assim, escreve no e-mail, manda para mais pessoas, manda para o seu chefe, ou tem uma conversa com o seu chefe, fica dando as ideias, é para ele, eu propus tal ideia, talvez, não foi aceita. Até porque, assim, se você propor uma ideia num grupo e ela não for aceita, já reporta pro seu chefe, propus uma ideia, o que você acha? O pessoal não aceitou lá por tal motivo. Porque depois, se essas pessoas forem propor a mesma coisa pro seu chefe, você, não, o Vitor já propôs isso aí alguns dias atrás, ele até falou comigo. E aí, pô, quebrou as pernas. Eu tive muito esses problemas no meu passado. Muito, 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 muito. Por quê? É o que eu sempre falo, né? Empresas são formadas por grupinhos. E esses grupinhos, eles interagem entre si. Então, por exemplo, Campinas eu trabalhei em empresa que era basicamente o grupinho do pessoal da faculdade. E aí eu não fazia parte daquela faculdade. Ou era o pessoal do técnico e eu não fazia parte daquele técnico. E aí, por mais que eu tentasse me entrosar naquele grupo, eu não participei da vida das pessoas naquela fase, que para elas é mais importante, né? E aí eu não faço parte daquele grupo, né? Tipo, eu não tô no Zap. Eu não tô no Zap do Cutuca no Cutuca 2003. Eu não tô naquele Zap, né? Assim, por mais que tá no Zap da empresa, eu não tô no Zap da turma do colégio. A turma do colégio é mais importante da empresa, entendeu? Para aquelas pessoas. Então, assim, qualquer pessoa que não tá naquele Zapzinho ali particular é menos importante. Então, é tudo bem roubar a ideia do Vitor, que o Vitor não é importante pra gente, entendeu? E aí você tem que se proteger desse tipo de pessoa. Mas isso é pessoas tóxicas, né? Vamos falar de pessoas comuns. E pessoas comuns no Brasil realmente acreditam que crítica é uma coisa ruim. E a gente tem que desmitificar isso. Por quê? Se a gente quer ser um país que a gente quer ter uma cultura de ter trabalho intelectual bem feito, a gente tem que ter crítica.
Porque trabalho intelectual é baseado em crítica. Eu dou uma ideia, alguém vai lá, critica a ideia, eu reelaboro minha ideia, ou a pessoa mesmo reelabora comigo. Ah, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? E se a gente fizesse tal disso? Ah, não, eu falei que se você fizer isso aqui, não vai ficar bom, mas a gente pode fazer... Você vai melhorando a ideia. As ideias, elas vão evoluindo com a crítica. A crítica, ela não vai além dela, ela melhora a ideia, né? Então, assim, meu cafezinho já acabou. Apesar que esse é o terceiro cafezinho, porque assim, eu gravei o vídeo, eu acabei me perdendo nesse vídeo 3 vezes, né? Então, eu tomei, na verdade, não tomei todo, tomei só um pouquinho. Mas era sobre isso que eu queria falar em críticas. Né? A gente pode até andar um pouquinho mais nessa semana falando mais sobre o que é criticar e como a crítica pode fazer bem pra gente pessoalmente, né? Eu gosto muito eu não sei se eu já citei nesse vídeo, eu citei nas vezes que eu parei de gravar, a ideia do Desmond Tutu, né? Que é se alguém te criticar, não levante a sua voz, melhore seus argumentos, né? Então, assim, tipo, se alguém tá te criticando, você vai ter que melhorar seu argumento. Porque se você está num debate, o seu argumento é a sua arma. Não é a sua autoridade, não é a sua voz. Então, assim, por mais que eu seja o melhor cara de tal coisa, mas assim, o cara que sabe mais de APIs, véio, eu não posso trocar uma ideia só porque eu sou o expert. Eu tenho que. Muitas vezes isso acontece. Ah, não, mas por que você não faz de tal jeito? Aí você que é o expert, você vai saber 10 motivos. Se você responde, ó, você já parou de pensar que se eu fizer dessa forma pode acontecer tal coisa? Você deu uma informação a mais para a pessoa, que a pessoa pode melhorar o modo de criticar dela. Então é isso, pessoal. Eu queria falar sobre crítica, falei sobre crítica, eu espero que isso tenha te ajudado. Bom café.